Bom, o tema é o seguinte: Deus cumpre as promessas. Obviamente que Deus não precisa se justificar daquilo que ele fala. Porque no âmago da questão promessa é aquilo que você fala para ele, Sabino, eu vou te dar esse copo de água. Pode pegar o copo. Não é uma promessa, é uma doação para ele. É um ato pronto. Agora você fala assim, ó, eu prometo que a semana que vem eu vou te devolver essa água com gás e limão. É uma promessa, porque nós não estamos nesse tempo presente onde aquilo que ele está falando pode efetivamente se colapsar, para usar um termo quântico. Então, a palavra promessa em hebraico é a palavra davar. A palavra falar, medaber e davar. Davar é o vocábulo da palavra. Então, promessa é para o homem que está fora do tempo e Deus que está atemporal, está dando a sua palavra. Então, a palavra ficou famosa pela terra prometida, né? A terra prometida era uma terra grilada. A hora que eles chegaram lá, falaram assim, meu Deus do céu, andamos 40 anos no deserto para expulsar ainda quem está nessa terra. Mas essa era a palavra, a terra que era a porção que eles poderiam ter. Então, eu vou ver que muitas pessoas vão dizer assim, Deus não cumpriu a promessa. E Deus falou assim, eu cumpri, você nem percebeu. A palavra estava liberada, a palavra foi entregue a você, você não entendeu a palavra no seu momento e ficou numa de pagador de promessas, uma coisa que ficou muito forte na cultura brasileira, né? O pagador de promessa, ou eu vou pagar uma promessa, ou eu alcancei uma promessa. Esse conceito religioso, para mim, ele é muito nefasto, ele é muito deletério, ele faz muito mal às pessoas. Importante saber o seguinte, Deus, ele tem uma palavra. Essa palavra, ela pode ser vista como promessa, porque nós não estamos no tempo de Deus. Então nós estamos fora desse tempo, então amanhã, algum dia, um momento, eu estou buscando que aquela palavra se torne uma realidade na minha vida. Então tudo que ele falou é verdadeiro. Isso é verdadeiro como promessa, o que fala promessa do ponto de vista grego, que é um pouco diferente. Tem nele o sim e o amém. Se tem o sim e o amém, está cumprido. O que não tem é o não está na dúvida. Então, simplesmente Deus cumpre as promessas, porque a promessa dele é a palavra, é o davar, e o davar dele está aí disponível para todos. Eu espero que você tenha uma visão mais próxima de Deus e mais clara da sua palavra. Isso é de uma religião que fica vendendo promessa, pessoas que ficam iludindo os outros com falsos argumentos da palavra, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não é essa a perspectiva da palavra, nem é isso que é saudável espiritualmente. Essa é a minha primeira fala. Ok, obrigado. Vamos lá um texto bíblico, então vamos ver se Deus, bispo, cumpriu com a sua palavra dita. Gênesis 2,17. Gênesis 2,17, já está aí o texto aí. 2,17 vai dizer assim. Não, Gênesis 2,17, não 1,17. 2, desculpa. Gênesis 2,17. 2,17. Diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui nós temos a palavra dada, direcionada, e uma afirmativa. Quando nós chegamos no capítulo 3, nós veremos que parece que Deus não cumpriu a sua palavra. Gênesis 3. Porque Deus disse para Adão, segundo o relato bíblico, caso ele comesse, certamente ele morreria. 3, Aí nós temos um problema, bispo. Adão não morreu. Tanto que, em hebraico, a expressão benhom, no dia, preposicional, ele não morreu no dia. Só que quando nós chegamos em Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5, nós temos Gênesis 3, 4 e 5. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Próximo. Aí vem a palavra benhom novamente. Porque Deus sabe que no dia, benhom, em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí no versículo 6,
E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e comeu com ela. Próximo. E aí entra a questão. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. O que nós temos aí é a concretização daquilo que a serpente falou, que aconteceria no dia ou no ato que eles comessem. Ou seja, aconteceu do que a serpente falou do que iria acontecer no dia. Porque no que Deus falou que iria acontecer caso eles comessem, por que não aconteceu a morte então? Deus não cumpriu com a sua palavra? Não, eu acho que você enganou em questão o que significa morte. Qual é a palavra morte em hebraico? Mut. Mut. O que significa mut? Tem vários sentidos, dependendo do contexto. Dá o seu sentido no contexto inicial. Aqui, morte física no sentido? Não. Porque nós temos uma extensão, certamente morrerás. Não pode ser um outro tipo de morte, a não ser a própria morte física. Por quê? Porque É uma limitação absurda. Desculpe, uma limitação absurda. Porque mut, ele começa... O mem é um fluir. O vav é uma conexão. E o tav é a cruz. O tav é um sinal final. Então, na pictografia, o que é a morte? A morte é deixa de fluir a conexão com qual você está estabelecido. Então, na hora que eles comem aquele fruto, porque a mulher foi feita para quê? A mulher foi feita para receber uma semente e da semente gerar um fruto. A sua mãe recebeu uma semente e está o fruto aqui na minha frente. Minha mãe recebeu uma semente e eu nasci. Ela nem sabia que eu ia nascer. Porque eu sou gêmeo, nasci em 61, não tinha ultrassom. De repente, uau, o fruto está aí. Elas não sabiam, não tinha, mas Deus sabia o que ia acontecer. Então, não há nenhum tipo de situação de Deus não cumprir. Aconteceu de imediato. De imediato, aquele fluir da vida, aquela conexão foi perdida. E eles viram que eles estavam nus. Como é que eles viram? Qual foi a pergunta do Senhor para eles? Quem te fez saber que estava nu? Porque ele tinha já ensaiado, né? Se falar uma coisa, eu vou dizer que é a mulher. Se falar assim, eu vou dizer que é o outro. Então, Deus cumpriu cabalmente a sua promessa. O homem morreu, ele perdeu o fluir dessa conexão e ele teve realmente que receber de Deus uma redenção. Agora, a questão aqui não é a presciência de Deus, se ele sabia ou não sabia, falou ou não falou, tudo que ele falou, ele cumpriu. Satanás sabia o que ia acontecer. Satanás fez uma falsa, podemos dizer assim, promessa. Porque Satanás que foi aquele que não viveu aquilo que ele prometeu. Ele estava prometendo alguma coisa que ele mesmo não conseguiu. O que ele prometeu? Seriam iguais a Deus. Quem quis ser igual a Deus, Sabino? Mas o próprio relato vai dizer... Quem quis ser igual a Deus? De qual contexto o senhor está? No Não. contexto de Gênesis? Não. Contexto de Gênesis não existe Satanás aí, contexto de Gênesis. Ele diz, a serpente falou, A serpente, não Satanás. O dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Quem quis ser igual a Deus? Mas está escrito. E eles foram. Quem quis ser igual a Deus? Qual contexto o senhor está dizendo? Segundo Gênesis Não. ou segundo a Bíblia toda? Segundo a Bíblia toda. Quem caiu porque disse, serei igual a Deus. E Satanás serei que não foi. Igual ao Altíssimo. Satanás foi que não Lúcifer. foi. Também não. Ele colocou essa palavra. Não. E Ezequiel 28. Como bem. cai... Não. Tudo bem. Satanás, na figura da serpente, estava vendendo uma promessa do qual ele mesmo não participou. Ele queria ser e não foi. E o caminho não seria esse. O caminho para ser igual a Deus, podemos ser iguais a Deus? A Deus não. Lógico que podemos. Então, se podemos ser iguais a Deus, isso é uma promessa maravilhosa. Podemos. Em quem que essa promessa é cumprida? Em Jesus. Jesus foi aquele que se humilhou, assumiu a forma de servo, Deus o exaltou e abriu um caminho para que nós pudéssemos ser iguais a ele. Então, a promessa está mantida, o plano é perfeito e quem realmente acreditou na mentira, é uma mentira, é um shaker. Então, é mentirosa a palavra do inimigo. A palavra do Senhor sempre é verdadeira. Bispo, o que é a morte para você? Você não conseguiu me definir. Então a morte ali não é física. Quem é não que tipo de definiu, morte? quem não definiu foi você. Não, coloquei que a morte ali é física. A morte não é física, porque o mut é o fluir em conexão. Então, uma conexão, quando ele pecou, quando ele comeu, quando ele desobedeceu, ele perdeu aquela conexão.
Aquela conexão é uma separação, é a morte. Quando alguém olhar um corpo no caixão, quem que morreu ali? O corpo morreu? Não, a conexão de vida daquele corpo deixou de existir. A vida continua existindo em algum outro lugar? Sim, a vida continua existindo. Mas naquele contexto, aquele corpo está morto. Por quê? Porque a vida o deixou. A palavra diz então que o corpo vai voltar à terra e vai virar pó. E o espírito vai voltar a Deus que o deu. Então, de alguma maneira, tudo coexiste. A questão do hebraico, você conhece bem então como professor, a questão do hebraico é uma coexistência contínua. A questão grega já é um pouco diferente, já é mais dialética. Mas o hebraico convive muito bem com a questão de existir isso, existir aquilo, e a coexistência da existência se torna essa imanência. Então, não vejo nenhuma dificuldade em dizer que a morte ali aconteceu como essa interrupção. Houve uma interrupção porque o homem viu que a cobertura dele não existia mais, que a glória de Deus tinha ido embora. E a perda da glória é a essência da queda. É a essência da queda de Lúcifer. Lúcifer, para você, caiu ou não caiu? Não existe isso. Não existiu. Qual base em qual texto? Não existiu a queda de Lúcifer? Qual base? Isso pode colocar, então, outro debate. O debate hoje é promessa, né? Mas se quiser botar um Pode debate... colocar, só me falar qual base, qual texto. Se quiser texto. colocar um debate sobre quem caiu, quem não caiu, o que a serpente no Éden significava, isso são outras... Perspectiva do escritor, bispo. Perspectiva do escritor. O escritor, ao escrever o livro do Gênesis, ele não tem essa concepção que nós temos no Apocalipse. O escritor do Gênesis não tem a concepção que Paulo vai ter a respeito da antiga serpente. Quem é a serpente? O espírito é o mesmo. Então, dentro de um contexto, dentro de uma hermenêutica e exegese, primeiro tem que respeitar o contexto temporal, contexto cultural. O escritor ao Gênesis, a escrever o relato do Gênesis, não tem ideia nenhuma de incorporação de Satanás na serpente. Essa concepção é a posterior, não dentro da visão Ele te falou? O escritor te falou? O escritor, ele fala no texto? Moisés falou isso? Não, foi não Moisés? foi Moisés. Não foi Moisés? Não. Aí é outros 500. Okay. Se fosse Moisés, nós temos muitas questões anacrônicas aí, né? Okay. Como deixar um pai e mãe... Quem foi o escritor, então? Deixa... Aí você tem várias teses. Tá. Várias. Então, para você, a Bíblia não é escrita por Deus. Não é o sopro de Deus. Deixa eu só explicar um pouquinho. Já está me perguntando, eu vou lhe responder. Existem várias teses de grupos que escreveram o livro do Gênesis, como a teoria documentária de Astor Quenenhaus, fonte eloísta, javi, sacerdotal, deuteronomista. A tese do Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro, que foram um grupo de sacerdotes que escreveram. Existe, que alguns vão colocar, não é um consenso, mas os conservadores, que foi Moisés quem escreveu. Se foi Moisés que escreveu, nós temos um problema muito grave de questão temporal, porque algumas culturas inseridas na narrativa de Gênesis a Deuteronômio não competiria à idade qual se atribui que Moisés existiu e escreveu o Pentateuco. Nós temos seríssimos problemas. Mas voltando ao assunto do debate, que o senhor... Eu acredito que a Bíblia foi escrita por Deus, inspirada por Deus, pelos homens, e ali, então, essa inspiração, para mim, eu não abro mão dessa inspiração. Deus inspirou, o sopro aconteceu, o Ruach Elohim Merachef Tapeh Hamayim, e toda a descrição que está ali precisa, as 28 letras de Bereshit Bara Elohim, as 7 palavras, as 14 de Gênesis 1:2, a relação matemática existente, eu creio plenamente. A primeira letra da inspiração de Deus, você crê que a Bíblia é inspirada por Deus? De forma alguma. Ok. Então, aí... Não lido com crença nem com fé. Lido com interpretação de texto. O debate, então, é uma outra situação. Então, eu estou defendendo eu vim defender aqui a Bíblia diante de uma pessoa que tem outra percepção da Bíblia. Ok. Eu fico com a minha percepção da Bíblia, com a minha experiência com a Bíblia e com a exegese mais perfeita que existe, que é a do próprio texto na sua essência, que é a pictografia da própria letra. Qual é a primeira letra da Bíblia? Desenha para mim a primeira letra da Bíblia, por gentileza, aí. Você quer do Bereshit? A primeira letra. Olha como é que é essa letra aqui. Ela é... Tem câmera aqui? Não, né? Tem câmera aqui. Que eu mostre aqui? Olha essa... Pega, bota bait. Aqui, ó. Não, bota bait aí a letra bait aí no... Põe o meu esboço que tem aí, ó. Pega meu esboço aí. Tem no teu esboço? Vai aparecer o bait em algum lugar aí para você olhar o que seria uma exegese pictográfica poderosa para entender... Tem aqui. Tem? Olha lá, o bait ali tem... Aqui, ó, Benhom, a palavra Benhom. Ali, ó. Bem, Vamos aumentar então pega mais. Gênesis 1. Gênesis 1. Não, em hebraico não vai ter. Não vai ter. Não, Vai ter, vamos aumentar mais aqui, ó. Tá ali, ó, só colocar ali, ó, Benhom. Em hebraico. Ó que lindo Só a sobe o pictografia. Tá ali, ó, Benhom. Ali, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o beit. Essa aqui é a segunda letra do alfabeto hebraico.
Você quer que o alfabeto hebraico tenha uma inspiração? Não. Lógico que não. Não. Não, nada disso. Então O você... senhor vai entrar na questões de valores gemátricos. Ok. Você não tem essa... Não lido com Você não essas tem questões, essa não. questão. Ok, tudo bem. Eu acredito, eu sou matemático formado pela USP. Tenho um mestrado em sistemas limites e ciclos dinâmicos, né? Então, entendo bastante matemática, nas equações, acredito na física quântica e nos princípios quânticos que definem princípios espirituais. Beion. Também tá aqui, né? Tá aqui, ó. Peraí, bispo aqui, ó. Aí, Olha só, a primeira letra das escrituras é essa aqui, o Beit, que bem desenhou o Sabino ali. Ele é fechado de um lado, direito no sentido, fechado por cima, fechado por baixo e aberto para o futuro. Então, eu enxergo que a primeira letra que Deus colocou, que é a segunda do alfabeto, que é a casa, é o início do quê? Dele querer se revelar ao homem como alguém que protege por cima dos ataques, pode ser ataques até de incredulidade. Está aqui os ataques, pode atacar por cá, não vai acontecer nada. O Beit está lá, ela está lá. Atacou por cima, atacou por baixo, ele continua indo em direção ao futuro. Então eu creio piamente que o Senhor colocou essa primeira palavra, essa primeira letra, colocou essa marca para que o homem tivesse no princípio, Bereshit. Então esse no é fundamental porque Deus ele se revela nessa preposição como alguém de posição. Então eu faço uma exegese do próprio texto com a própria pictografia. Então ali está, para mim, claramente que isso significa a abertura que Deus quer que nós tenhamos e a proteção contra todo ataque à revelação que pertence a ele. Agora coloca o meu esboço de forma aí, só para mim poder explicar por bispo. aqui. É isso. Aí. Só sobe agora um pouquinho, deixa eu ver a parte de baixo. Morreram no mesmo dia? Se nós pegarmos o conceito em hebraico, sim, teria que morrer no mesmo dia. O cumprimento foi de imediato? Não, o cumprimento não foi de imediato. Só que, em Gênesis 3:22, Deus vai confirmar que o homem é como de nós, sabendo o bem e o mal, daquilo que tinha dito. O vocábulo Benhon, alguns apologistas informaram que o vocábulo Benhon não precisa significar um período de 24 horas restrito. Sim. Mas que normalmente funciona como marcador temporal de contemporaneidade, no dia em que, e não... Só deixa assim parado. Isso por causa de Gênesis 2:4. Sobe um pouquinho, por favor. Ok. Pode subir? Mais? Sobe esboço. Isso. Qual o problema aí? Porque não pode ser algo real, físico? Porque o contexto geral refuta a própria apologia, que existe um encadeamento imediato. Então, a morte teria que ser algo de imediato, porque Deus fala, algo acontece. A ordem é dada, a ação se segue. Em Gênesis 3, comer, abrir os seus olhos. Esconderam-se, comparecer diante de Deus, ouvir a sentença, for expulso. É tudo algo totalmente interligado. Como algumas pessoas querem colocar algo que seja lá na frente, não tem como isso. Quando o pastor colocou essa questão que a morte foi a quebra de conexão que Deus teve, é o que as pessoas colocam como a tal da morte espiritual imediata, resumindo, seria isso. Nós temos um problema grave. Pode sair do meu esboço aí. Nós temos um problema grave. Por que não pode ser a perca de conexão? Porque Deus não perdeu a conexão com eles. Abre o capítulo 4 de Gênesis, por favor, na tela agora. O mesmo episódio que ocorreu com Adão, segundo o relato bíblico, é o mesmo episódio que vai acontecer com Caim. E olha a expressão, se eles perderam, capítulo 4, versículo 1 de Gênesis. Segundo mesmo? Tá. É isso. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, ela concebeu da luz de Caim, disse, alcancei do Senhor um homem. Continua. E deu a luz, sobe, vamos ver o que vai acontecer. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Sobe. Sobe. Ah, não, volta. Se perdeu a comunhão, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Eu queria assim entender que morte espiritual é essa que Deus ainda está se relacionando com a família. Isso chama-se misericórdia. Aqui, graças a Deus. Então, se perdeu a conexão, se perdeu a conexão. Acho que a história que eles contaram. Deixa eu só concluir meu raciocínio, por gentileza. Senão vai ficar meio difícil aqui. Não fica nada difícil. Então, o que acontece aqui? Não, aqui não já é para desmentir e refutar que não existe essa tal da morte espiritual ou essa falta de conexão com o bispo colocou, porque nós temos um enredo. Aí nós vamos ter que espiritualizar o texto para poder colocar aquilo que eu quero, que é isso que o bispo está fazendo. Ele está espiritualizando, colocou que é a misericórdia de Deus.
O texto aqui está falando de misericórdia aqui, até o presente momento não. Está falando que Deus atentou para Abel para a sua oferta. O que é isso? Conexão. Onde perdeu conexão? Onde está a misericórdia aí? Misericórdia existiria se Deus não tivesse expulsado Adão do jardim do Éden. Aí o senhor poderia falar de misericórdia, mas não nesse caso aqui. Eu lamento. Só continuar? Posso falar? Só continuar aqui no Pois não, raciocínio? pois não. Próximo versículo. Próximo, sobe. E o Senhor disse a Caim, o que é isso aqui? Diálogo. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Próximo. Se bem fizeres, não é certo que será aceito? Se Adão tivesse feito o que Deus ordenou, não daria tudo certo, daria o mesmo procedimento que Deus ou que o escritor colocou. Para a conduta de Deus para com Adão e Eva é a mesma coisa para os filhos aqui agora. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Assim como Adão e Eva deveriam ter dominado o desejo de comer o fruto. Isso é relacionamento. Próximo. É o mesmo sistema. Ele falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, levantou Caim contra seu irmão e o matou. Próximo. Pecou, errou, assim como... E disse o Senhor a Caim, onde está Abel teu irmão? Assim como Deus fez com Adão e Eva. Onde estão? Então o escritor ele coloca o mesmo procedimento, o mesmo relato. Então, aqui eu estou provando que não existe a tal de morte espiritual, falta de conexão. Por isso que o relato vai colocar fisicamente. E aí não aconteceu. O que Deus prometeu não aconteceu. O que a serpente falou acabou acontecendo. Próximo. E disse Deus, que fizeste? A voz do santo teu irmão clama a mim desde a terra. Por aqui eu paro, só para provar que ainda existiu. Vai agora lá para mim, para o Gênesis 3, 22, por favor. Vai para o capítulo 3. Então aqui estou provando que não existe. O bispo colocou que a morte seria a morte espiritual, que é a falta de conexão entre Deus e o ser humano. Se houvesse a morte espiritual, não existiria todo um relacionamento aqui a respeito dos filhos do próprio Adão. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal. Essa expressão aqui, quem disse foi a serpente. A serpente quem relatou a respeito disso em Gênesis 3, 4, 5. E aqui nós temos o cumprimento, a serpente falou, não, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Foi o que a serpente falou, foi. Que ia acontecer no dia, Beion. O que nós temos no versículo 22 aqui agora? E disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Cumpriu ou não cumpriu? A palavra da serpente cumpriu. E a palavra de Deus cumpriu? A palavra de Deus cumpriu? Não, não cumpriu. Antes de eu passar pro Bispo Betão, deixa eu só dar um recado. Me põe aí, deixa o canal de cortes, tá? Olha o WhatsApp pra mim. Bispo, se eu tiver alguma referência bíblica pra colocar, pode mandar que a gente manda bala aqui, tá? Com você, Bispo. Olha, eu lamento essa percepção de que Deus não cumpriu, a serpente cumpriu, e que Deus mudou, não mudou, porque a percepção é que ele mudou completamente. Eles perderam o jardim, Sabino. Eu acho que é a história mais triste, né? Não sei se seu pai contava a história pra você antes de dormir. Não. Meus pais contavam a história pra mim, né? A gente queria saber a história, como é que era a vida deles, como é que acontecia isso. Aquela história, como é que era o Éden? Como é que era a nossa história antes da queda? Então era a história que eles deviam saber. E talvez a história fosse essa mesmo, de Adão contar, olha, nós pecamos, nós desobedecemos a Deus e tivemos a punição imediata. Na hora que nós olhamos aqui, comemos aquele fruto, nós vimos que estávamos nus e tentamos nos esconder. Então foi de imediato a perda dessa conexão. Foi a veste. Imagina que você está num evento, de repente tua veste expõe a tua nudez. Isso não seria perda de conexão? É porque abriu seus olhos. Então. E não porque perdeu a conexão. Perdeu a conexão. O olho dele mudou alguma coisa? O que mudou foi o objeto que a glória que o revestia já não o revestia mais. Então não tinha revestimento de glória. Tinha agora a nudez explícita. E aquela nudez explícita o incomodou. A consciência dele foi transformada. A situação de medo tomou conta dele. Ele teve medo, ele ouviu a voz, ele se escondeu. Então, a reação dele foi completamente diferente daquilo que ele via com Deus antes daquele momento. Então, nós estamos aqui dizendo se houve queda ou não houve queda. Eu acho que essa é a questão que você colocou, né? Não é a respeito de queda, não. Houve queda. Para mim, houve queda, porque houve queda, houve a ruptura na conexão, Deus cumpriu a promessa, Satanás apenas, ele fez
aquela famosa profecia autocumprida, né? Que se cumpriu porque ele sabia que aconteceu com ele, aconteceria também com aqueles que fossem contra aquilo que Deus dirigiu. Agora veja a questão das quedas, né? O homem cai em Adão. Simplesmente uma desobediência e ele perde a roupa, o revestimento. Depois ele cai em Caim. Caim não aceitou nenhum conselho disso aí. Então, a conexão já não existia. Estava pior, Caim matou. Adão só desobedeceu. Caim já matou. Em Gênesis 6, Sabino, piorou ou não piorou Gênesis 6? Sim. Piorou bastante. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens no formato Em Gênesis 6 já houve uma hibridação, né? Acho que hoje a hibridação está pela IA também, né? Isso é um assunto interessante, hibridação, né? Pode acontecer um assunto interessante, né? Hibridação. Então, em Gênesis 6 já houve hibridação, uma confusão danada. E depois, em Gênesis 11, o que houve em Gênesis 11? Babel, mais queda. O homem caiu de 4. Cai em Adão na desobediência, cai em Caim no homicídio, cai na geração de Noé em todo tipo de prostituição e cai em Babel no orgulho, querendo eu vou chegar aos céus e vou eternizar o meu nome. O homem cai de 4. Então, em todas as quedas, há uma progressão dessa morte consumada. Tanto é que Deus disse, eu não vou mais contender, eu vou destruir tudo. Por quê? Progressivamente aquela conexão foi desfeita. Então é impossível entender que o Mut, esse Vav, ele perdeu a conexão, deixou de fluir e a morte foi tomando espaço. Então a questão de dizer para você está morto, você não percebeu. Quantas pessoas você vê que são mortas e não estão percebendo? Então, a morte aconteceu, a promessa foi cumprida, mas Deus tinha um plano de resgate e o plano foi colocado. Agora, pega Abraão, Adão, Caim, geração de Noé e Babel. 4 quedas. Abraão vai e obedece. Ele vence a queda de Adão. Ele teve chance de matar Ló, mas ele não mata Ló, ele vai lá e resgata Ló. Sabendo que líder hoje pega um desafeto e ouve que o desafeto está se dando mal, está lá morrendo nos poços de betume. O que ele faria? Se tem desafeto, enterra de vez. Se tem desafeto, enterra de vez. Você acha o líder faria o que Abraão fez? Vou reunir 318 homens, vou resgatar. O que você acha? Iria fazer? Você já viu algum líder fazer isso? Viu? Não, né? Acho que vai existir na próxima reencarnação. Então, talvez Abraão reencarnou de alguém. Porque Abraão fez isso. Abraão fez isso. Caim não quis salvar o irmão dele. Abraão fez uma coisa absurda aos nossos olhos até os dias de hoje. Isso é o quê? É a reversão da queda. A reversão das desobediências de Adão está em Abraão, que obedeceu. Vai, ele foi. Ler lehá. É lindo ler lehá, né? Porque ler lehá é vá para fora de você. São 2 letras, 2 palavras em uma direção. Lamed kaf, ler. Vai para fora de você mesmo. É lindo essa questão, porque Deus está falando com quem? Com o espírito de Abraão. Abraão obedece o que Adão não faz. Abraão resgata Ló, que Caim não fez, deu de ombro. Depois, Abraão, ele intercede por Sodoma. E ele intercede contra aquela prostituição. O que aconteceu com a geração de Noé foi toda destruída. E Abraão, ele edificou um palácio, ele edificou um altar. Enquanto os outros queriam uma torre, ele queria um altar. Então eu leio a Bíblia e me alegro nesses desses capítulos todos, até o 12, 4 quedas. Em Abraão, 4 situações de redenção, conhecendo o plano de Deus e vivendo as promessas de Deus, porque nós temos a promessa com o crente Abraão. Então é esse cara que me faz crer na promessa e viver a promessa e vencer e reverter as 4 quedas. Bom, deixa uma coisa bem clara aqui, gente. Eu não estou discutindo a questão da queda, mas a questão se Deus cumpre ou não. Gênesis capítulo 3, por favor. Mas a queda existiu ou não existiu? Não é o tema de hoje, mas deixa eu trazer uma questão, já que você está... Tá. Bispo Betão já se... 2 debates já... Me pega água pra gente, por favor. Eu tenho 2 debates para fazer. Ele quer encontrar a Bíblia, ele quer encontrar... Primeiro ele quer encontrar que Deus não faz promessa. Calma que eu vou chegar lá ainda. Gente, se a serpente é Satanás, então nós temos que tomar cuidado. Olha o que a sua Bíblia está dizendo aí. Quem criou a serpente? Quem foi? Ora,
a serpente era mais astuta. Veja bem, não está dizendo que ela não tinha astúcia, está dizendo que ela tinha mais. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo. Quem criou? Que o Senhor Deus tinha feito, senhores. Então, quando vocês pegam e colocam Satanás aqui, você vai ter que aceitar que quem criou, então, a Satanás, a serpente, foi o próprio Deus que está escrito aí, tá? Ficou claro ou não? Beleza? Beleza. O que acontece? Se a morte não for física, nós temos um problema doutrinal na Bíblia muito grave, bispo. Porque quem vai tratar com a morte física, que ali o ato, a morte tinha que ser física, vai ser Paulo. Por um homem, por erro dele, a morte passou a todos, fisicamente, não espiritualmente. Por isso que todos pecaram. Tá? Então, essa é a colocação. Não só Paulo Hebreus vai tratar a respeito disso, muito mais Paulo vai tratar a respeito disso. E Paulo vai tratar o pecado de Adão, o erro dele, como morte espiritual. Vai tratar como morte física. Aí é onde adentra a morte física para todos os seres humanos. Quem está dizendo isso não sou eu. É o escritor Paulo para quem defende. Mas vai para Gênesis 13:15 agora. 13, o bispo 15. Foi falar de Abraão. Foi até bom o senhor ter falado de Abraão, bispo. Sim. Vamos ver uma palavra qual Deus não cumpriu para com o grande patriarca. Gênesis 13:15 diz assim: porque toda esta terra que vês, que é a terra de Canaã, sim, te hei de dar a ti a posse e a tua descendência para sempre. O que aconteceu? Deus não cumpriu com essa palavra. Porque Abraão não teve posse da terra de Canaã. E teve apenas a parte de Maquipela para sepultar a sua esposa. Eu pergunto, bispo, por que Deus não cumpriu com a sua palavra para Abraão, uma vez que ele prometeu em Gênesis 13:15 e Gênesis 26:1 e 3, isso não se cumpriu nem com Abraão. Abraão não teve posse da terra. Isaac e Jacó não tiveram posse da terra de Canaã. Ficaram o povo 400 anos no Egito, só depois que saíram do cativeiro egípcio, que aí as tribos terão posse só por intermédio de Josué. Eu pergunto, Deus não deixou de cumprir a sua palavra para com o seu patriarca a respeito dessa promessa de Gênesis 13:15, bispo? De jeito nenhum. Por que você falou dos 400 anos? Quem sabia dessa história? Está lá no livro de Atos. Não. A respeito desse tempo, não, né? Quem sabia dessa história? Existem variações, né? Quem sabia dessa história dos 400 anos? Existem variações. Tradição. O próprio Abraão. O próprio Abraão. Isso, só não sai da minha pergunta, por favor, tá? Não sai pela tangente, por gentileza. Não, a tangente é justamente um ponto de seno e cosseno, né? Então deixa a tangente acontecer, porque ela vai acontecer sempre. Eu só quero que o senhor responda minha pergunta, seja preciso. A tangente não tira o seno e o cosseno da visão, é uma questão de ângulo, ok? Contando se o senhor não responder minha pergunta, sim. Eu vou responder a pergunta porque tá clara essa pergunta. Tá claríssima, irmãos. Vamos orar pelo nosso irmão aqui, porque eu gostaria que ele acreditasse pelo menos no que ele lê, né? Porque Abraão acreditou. Então, mas não se cumpriu. Coxa que se cumpriu. Ele teve posse da terra de Canaã. Coxa se cumpriu. Porque aonde está escrito isso? Abraão, ele sabia que... olha, Deus falou assim, ó. Vem cá, ó. Esse não é o seu herdeiro. Olha as estrelas do céu. Conta. Gênesis 15:6. 15:5. 15:5. E Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi atribuído como justiça. Acabou. Aí ele viveu essa promessa. E Deus falou assim, olha, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que o teu povo vai andar ainda com uma descendência peregrina em terra alheia. Vai ser reduzida à escravidão. Oprimida por 400 anos. Então, se Abraão vivesse mais de 400 anos, quantos anos Abraão viveu? 175. Então, se Deus falou para ele de um evento de 400 anos, você queria que ele vivesse mais do que ele viveu para viver essa promessa? Deus cumpriu, porque ele já falou que era 400 anos só para o que ia acontecer. Então a palavra de Deus, ela nunca deixa de se cumprir. Aquilo que você entendeu que não se cumpriu, já se cumpriu. E aquilo que você vai entender do que é essa terra, do que ele está falando, a terra que ele está declarando, que mana leite e mel, quem falou do leite e do mel? Quem declarou? Salomão falou de leite e mel e falou de coisas muito importantes do que existia. A palavra se cumpre, porque ele ia julgar, ele ia salvar, depois sairá com muitos bens. Isso está em Gênesis 15:14. Onde se cumpriu isso? Em Êxodo 13, que eles pegaram os... Né? Não foi assim?
Eles não pegaram os bens egípcios na saída? Não foi na saída que eles pegaram isso? Está escrito em Gênesis 15, 14, o que ia acontecer em Êxodo 13. Abraão, tadinho, já tinha ido embora, estava lá em Maquipela, estava lá onde foi, em Hebrom. Então, a palavra nunca deixou de se cumprir. A questão é você não excluir aqueles que têm a promessa. E Paulo, já que estamos falando de Bíblia, né? Nós estamos falando aqui de uma exegese burra de um texto, né? Onde você está querendo retirar o contexto, retirar a espiritualidade, não está nem olhando uma pictografia que é a essência de uma exegese, né? Se você quer entender assim, não colocar a filosofia incrédula. Eu vou respeitar a filosofia incrédula. Eu tratei com isso na USP a vida inteira, em Ternion a vida inteira, a minha vida inteira profissional foi em cima de pessoas incrédulas, né? Mas o que eu vou fazer, né? Eu encontrei uma vez um ateu, dei meus pêsames. Só lembrando que eu não sou incrédulo, eu sou crente, viu, bispo? Amém, glória a Deus. Eu sou crente, viu? Amém, graças a Deus. Não, você é incrédulo em relação a que Deus cumpre as promessas. Não. É que o senhor não respondeu. O senhor rodou e não respondeu minha pergunta. Não, tá aí, ó, Gênesis 3,15, vamos lá. Ele deu a descendência. Ele deu para ele 400 anos depois. Podemos respeitar pelo menos o português? Mas podemos respeitar pelo menos o português? O português não é hebraico de Vacachá. Ok. Vamos respeitar pelo menos o português. Teclá Felipe Vacachá. O meu hebraico é instrumental, tá? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O meu hebraico é instrumental. É, em Baiá. Ok. Mapitom. Olha lá. Mas é Baiá, imrolê ad olam. Imolê ad olam. Mata rocher ad olam. Eternamente ou para sempre. Mas vamos aqui. É que nossos ouvintes aqui, eles entendem o português. É. Porque toda esta terra que vês... Eu vou falar hebraico, eu vou dar a tradução, assim você não vai ficar perdido. Só um minutinho. Gênesis 13:15, que o bispo não me respondeu. Olha o que está escrito no seu português. Deus falando para Abraão. Deus, na sua palavra para Abraão. Porque toda esta terra que vês... Está falando com quem aqui, Deus? Segundo o relato bíblico. Abraão. Eu te darei a ti, a pessoa de Abraão. A pessoa, a ti. Isso é interpretação. Não, tá escrito bispo. Não é interpretação. Tá escrito aí, não tá, bispo, por favor. Tá ali o pronome ali, a ti ou não? Me desculpa, tá escrito, gente, ok? Isso é interpretação, gente. Tá, darei você, a eu falo, ti vou explicar depois que e a tua descendência. Então a descendência é a interpretação também. Para sempre. Sim, para sempre. Ok, vamos lá. O vocábulo atinenar se trata da promessa divina. Já o vocábulo ad olam denota duração indefinida, não necessariamente eternidade metafísica. Já em 26:3, a fórmula repete a promessa abraâmica, sugerindo transmissão incondicional do dom territorial. Onde está o problema? A promessa é a expressão para sempre, se Gênesis 13:15 afirma a posse perpétua, então surge uma contradição histórica, pois Israel perdeu a terra no exílio em 586. Em 2 Reis 25, descreve deportação total. E outra, como considerar a expressão ad olam com a expulsão territorial? Algumas propostas apologéticas redefiniram a expressão em hebraico olam como era prolongada, mas o texto não apresenta a cláusula condicional explícita em Gênesis 13:15. Sobe mais um pouquinho, por favor. A comprovação final. Se alguém alega que Deus não fez essa promessa ao patriarca, logo deve arrancar as folhas de Atos, que diz o seguinte, tá aí. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela. Sabe que nós temos aqui? Uma reinterpretação daquilo que Deus não cumpriu em Abraão. O que os escritores neotestamentários começaram a fazer? Vamos reinterpretar. Sabe por quê? Porque Deus não cumpriu a sua promessa para com Abraão. E eu digo mais, abre Gênesis 26:1-3 para mim. 26:1-3. Que a mesma promessa se repete. Não foi só uma vez que Deus prometeu isso para Abraão, não. A promessa da terra de Canaã, posse. Abraão não teve posse, nem ele e nem os seus filhos tiveram posse da terra de Canaã. Gênesis 26, versículo 1 ao 3. Versículo 1 ao 3. Diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão, por isso foi Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Próximo. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Próximo. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti, novamente, pronome, e a tua descendência darei todas estas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. O que aconteceu? Também não teve posse. Nem Abraão e nem os seus filhos. Em outras palavras, Deus não cumpriu com a sua palavra e muito menos com a sua promessa. Obrigado. Bispo, antes do bispo falar, deixa eu dar uns recados que a audiência está grande aqui. Sim.
Galera, nós estamos quase 1.000 pessoas ao vivo. 946 pessoas. Se inscreve no canal aí, galera. Ó, audiência altíssima. Pergunta aí, quantas acham que eu não respondi Gênesis 15? E quantas acham que eu respondi? Foi só o Sabino que acha que eu não O respondi. Bispo tá fazendo a pergunta. Eu queria primeiro elogiar os dois debatedores hoje, que nós estamos num debate de alto nível aqui, no maior respeito, educação, que é isso que a gente quer, né, Sabino? Sim, um debate, certeza. a galera tá adorando. Eu tenho Depois tá aumentando a audiência. 1,95m, não sei Bispo da Betão, audiência. Eu tenho 1,65m. 65. Depois eu vou fazer um podcast. Tá um alto nível. Bispo Betão dos A Intocáveis. diferença é 30 centímetros. Nós vamos fazer um podcast Bispo Betão na thumbnail, os O meu cano Intocáveis. tem 4 polegadas, Bispo. A diferença é 30 centímetros. Então, o braço dele é minha perna. Ô, Bispo, você consegue trazer os outros Intocáveis pra gente fazer uma mesa aqui? Não dá, né, Bispo? Não dá mais. Eu Então, respondo por mim e pelos meus cabelos. Então você vê que é fácil. Fica fácil pra mim, né? então Eu respondi as perguntas todas aqui, porque Deus, vou fazer mais uma, então. Deus cumpriu. E olha só, vamos ler Gálatas 3 para ver aonde que essa bênção... Abraão não reclamou. Quem reclamou foi o Sabino. Abraão não reclamou. Abraão viveu a bênção. Passou a bênção para Isaac. O texto que ele leu de Gênesis 26, maravilhoso. Olha a promessa. Os próprios donos da terra não tinham nada. E Isaac tinha quantas vezes? Como que eu não entendi, Bispo? Os donos da terra não tinham nada. Não tinham nada, os donos da terra. Né? Eles não tinham poços, nem entulhados. E Isaac tinha quanto? Gênesis 26, que você leu? Posse de todo. Gênesis 26. 13, 15. Depois você leu E Gênesis 26, 1 ao 3. Isso. Então, o Gênesis 26 diz que Isaac colheu 100 vezes Bispo, mais. Não é posse Porque do Deus- município. É posse Irmão, da terra toda. Posse do município, você vai falar falando de IPTU. Então, falando de Entendeu IPTU. agora, Bispo? Tá falando de IPTU, Eu tô irmão. falando posse da terra Irmão, toda, Bispo. Você tá Da falando de terra IPTU, de São irmão? Paulo, Bispo. IPTU, vai ser, Eles não fizeram isso. vai ser vereador. Tô falando de IPTU. Nem de política eu Eu tô gosto. falando de IPTU. Eu tô falando que os poços que estavam ali eram deles 100 vezes mais que todos os outros. Por quê? Você sabe qual é o motivo que ele tinha 100 vezes mais que os outros? Está escrito o motivo. Porque Deus o abençoava. O que é a bênção de Deus? É a palavra de Deus. Eu quero que você tire da sua cabeça a ideia de que promessa é uma coisa que um dia vai acontecer, porque já aconteceu. Se já aconteceu, é impossível que não tenha acontecido. Então alguém vai ler escrituristicamente depois, dizer, não, isso aqui é um texto que foi colocado, são 10 mil autores que estão aqui, a análise escriturística aqui de Gênesis 1 é diferente de Gênesis 2, a linha javista, a linha patriarcal, a linha sacerdotal, a linha eloística, tá tudo certo, eu li isso a vida inteira. Vou fazer 65 anos em outubro. Eu comecei a estudar hebraico com 17. 65 já, bicho? fazer Achei que você era mais novo, hein? Fazer 65 em outubro. 65 em outubro. Estudo hebraico desde os 17. Sou fluente em 7 línguas. Conheci 72 países. Botei o meu pé neles para pregar a palavra do Senhor e fazer missões. Então, o que mais explica Gênesis 15? Gálatas 3 está falando o seguinte, ó. Olha o que Paulo diz. Gálatas 3,14. A bênção de Abraão chegou aos gentios. Olha como o negócio é forte. Olha como Deus cumpriu em Abraão e estendeu. Isso aqui é integral de dx. Ele pegou Abraão e estendeu da derivada Abraão. A integral dx, ou integral df de fé, está integralizada em Abraão na fé, e nós que cremos. Porque eu creio, com o crente Abraão, eu sou feliz no desfrute da promessa. E mais ainda, no desfrute de Cristo como a boa terra. Então, a interpretação também da experiência, Bino, o que eu gosto de interpretar a palavra, é que a palavra conta a nossa história. Então, a minha história com a terra, eu estive em Israel mais de 33 vezes. A primeira vez que eu estive lá foi em 82. E Deus, né, você está 82, você está considerando Israel já? Não, acho que não, você é bem mais novo, né? 82 eu tava fazendo algumas coisinhas já. Em 82. Você não sabia que existia podcast, né? Então não existia nessa época, não. Não existia ainda, né? Nem internet. Internet. Né? Eu participei dos primeiros cursos de EAD da internet em 92. Né? Protocolo da USP, HTTP. Protocolo USP, HTTP. Íamos fazer o primeiro EAD. Ia custar uma fortuna, né? Por causa da Embratel que tinha que fazer a transmissão. Mas era uma fortuna, tipo assim, $1.000 um minuto. Né? Meu Jesus. Olha que coisa maravilhosa aqui hoje. Todos fazendo o quê? Porque alguém creu na promessa. Né? Alguém creu na promessa.
que aquilo iria o quê? Se estender. Então, porque se estendeu, a bênção de Abraão chegou aos gentios. Em Jesus Cristo, meu Deus do céu, como é que chega em Jesus Cristo? Mateus 1, um versículo que os rabinos odeiam, falam assim, a Bíblia de vocês começa errada. Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Como é que bota Davi antes de Abraão, se na cronologia Abraão veio antes de Davi? Você acha que está errado, né? Mateus 1 não está errado. Depende da perspectiva do escritor. Então, a perspectiva do crente é uma. A do incrédulo é outra. Não sou incrédulo. Não falando que é você. não vista a carapuça. Não vista a carapuça. Não tem como. Não tem como. Um pingo pra mim é letra. Eu estou dizendo que o que está escrito ali, que ele inverteu uma ordem cronológica, né? Por que ele inverteu a ordem cronológica? Por quê? Entendi, por quê? Não, Jesus Cristo, Mateus 1. Sim. Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Quem que veio antes? Mas ele está dizendo por quê? Ele está colocando Davi. Por que ele colocou Davi antes de Abraão? Porque ele quer trazer uma aliança real. Ele colocou Davi. Essa é a questão. Ele quer trazer que o trono davídico pertence a Jesus. Então, ele colocou Davi antes, porque entre Davi e Abraão, quanto tempo tem de diferença? Entre Davi e Abraão? 1000 anos. Tem 1000 anos. 1000 anos. O ano 2000. Vai, 1000 anos. que Que seja. seja 1000 anos. Concordamos que tem 1000 anos? Concordamos. Que seja. Estamos concordando aqui. seja. Estamos concordando com que seja, porque um debate tem que ter Só para poder a questão didática. Só para existir uma didática melhor. Isso é inédito, hein? Isso é Uma questão inédito. didática. Uma questão Que didática. seja, que Uma questão seja. didática. Isso é inédito, hein? Porque é legal. Porque isso é legal de Jesus. Porque se Questão eu, tenho, didática. se eu tenho 2000 anos antes, eu tenho um dia 1000 anos. Então eu tenho um dia antes, depois um dia depois, Davi, e um dia depois, Jesus. De Davi para Jesus também são 1000 anos. Né? 1000 antes de Cristo. Então eu tenho uns 3 dias de ressurreição em Jesus explicados ali. É linda a palavra de Deus. A palavra é maravilhosa, porque ele chamou. Agora, como é que eu vou enxergar essa questão? Porque Jesus era rei. E depois ele veio a ser sacrifício. Jesus era rei, filho de Davi. Deixou o céu, se humilhou e encarnou para ser o quê? O filho de Abraão, Isaque, o sacrifício. Então Mateus 1 conta como alguém deixou um trono celestial para assumir uma cruz humana. Por isso que ele é Davi e ele é realmente também Abraão, o filho de Abraão, Isaque, no seu sacrifício. Por isso que Abraão não é uma pessoinha que chegou lá e tenho só uma quipela, que coisa que Deus fez comigo, nada aconteceu na minha vida. Jamais se ela vi. Isso é uma interpretação atual. Abraão jamais teve esse sentimento e nós também devemos, como Abraão, ter essa mesma fé. Bom, vamos lá. Eu não falei que Abraão teve esse sentimento. Vamos lá. Quando eu coloquei o texto aqui da forma literal, Gênesis 13:15, porque a palavra, a promessa foi direcionada à pessoa dele. Só que nem Abraão, nem os patriarcas obtiveram posse da terra de Canaã. Posse não. Ok? Isso eles não tiveram. Já que o senhor entrou em Davi também, coloca 2 Samuel 7, para mim, por favor, 2 de Samuel 7. Vamos falar um pouquinho sobre a promessa do trono de Davi também. 7. Outro problema que o qual Deus prometeu, deu a sua palavra para Davi, isso também não aconteceu. 7, versículo 12 ao 16. Diz assim, olha que lindo Deus, a palavra. Quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, Deus falando da morte de Davi, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Sobe, por favor. Esse edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei, por intermédio de Salomão, o trono do seu reino para sempre. Próximo. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Sobe. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Próximo. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Aí qual o problema?
Deus cumpriu com essa palavra para sempre? Não. E onde nós vemos isso? Quando nós chegamos no período neotestamentário. Herodes era o quê? Foi empossado pelo Senado romano. Reino cliente. Acabaram-se os reis de Israel. A promessa que Deus fez para Davi, a respeito da promessa do trono davídico, não se cumpriu, infelizmente. Não houve essa oportunidade. Como que o bispo entende isso, bispo? Eu entendo que o fato de existir uma ausência para aquilo que Deus... Ó, eu tenho um presente para dar para você. Eu tenho um anel de diamantes para lhe oferecer. Mas aquele anel de diamantes tem as suas requerências, né? Tem as suas condições, né? Vamos dizer que a condição seja que você tenha 5 dedos. Né? Daí o Lula, por exemplo, nunca teria esse anel. Mas isso não quer dizer que o anel não poderia ser de alguém. Aquele que não pôde cumprir com o requisito de viver aquilo, porque abriu mão, porque não valorizou, porque não colocou, o fato do homem rejeitar a promessa de Deus não invalida a promessa de Deus. O fato do homem não viver a promessa de Deus não invalida a promessa de Deus. Mas no momento em que aparece alguém, porque no mesmo Lucas capítulo 1, o que ele vai dizer? O anjo vai dizer para Maria, olha, esse que você está gerando, ele vai herdar o trono de Davi, seu pai. É Lucas capítulo 1, versículo 32. Então, o trono de Davi jamais foi esquecido. O trono de Davi estava ali, esperando que alguém se levantasse com esta capacidade e condição para poder ocupar. Aliás, trono é uma das últimas promessas da igreja de Laodiceia, que é uma igreja apóstata, né? Mina, pega, tira, sai, Laodiceia. Ele diz, ao que vencer, assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com o Pai no seu trono. Então, o filho de Davi, Jesus, herdou o trono, conforme prometido aqui em Lucas capítulo 1. E nós podemos herdar também, conforme prometido em Apocalipse 3:20. Não vejo nenhum tipo de situação que não foi cumprida na promessa. Qualifique-se, por isso que a Bíblia fala, ao que vencer. Então os vencedores vão viver e ter direito à totalidade das promessas irrevogáveis do Senhor. Só tem um problema, o bispo espiritualizou. A promessa aqui em 2 Samuel não é trono espiritual, tá, gente? É trono físico, é governo. É governar a nação de Israel fisicamente. Aí o pastor foi e usou Lucas 1:32. Ali também não se cumpriu em Jesus. Porque a profecia está colocando em Lucas ali, era para Jesus governar no sentido literal da palavra. Isso existiu em Israel? Não. Então, novamente, Deus não cumpriu com a sua palavra. Coloca o esboço para mim, por favor. 2 Samuel, vamos muito lá agora. Triste pensar assim. Eu não penso, é o que o texto está dizendo. Não, o texto, não a letra mata. Vamos lá. O Espírito a letra que mata para o papismo, não faça a letra que mata, é a lei. Não tem nada a ver com teologia. Não faça isso comigo, por favor. Não crie heresia para cima de mim. Vamos discutir esse Vamos lá. Vamos discutir filosofia. Deixa eu aqui, a promessa do trono eterno de Davi. De promessa você não vai conseguir. Entre as promessas mais importantes da teologia bíblica está o chamado Pacto Davídico, registrado em 2 Samuel. Neste texto, Deus prometeu a Davi que sua casa e seu trono seriam estabelecidos para sempre. Contudo, a história de Judá apresenta um problema evidente. A monarquia davídica terminou com a destruição de Jerusalém pelos babilônios em 586. A partir desse ponto, o trono de Davi deixou de existir politicamente. Essa ruptura histórica obrigou a tradição bíblica posterior a reinterpretar a promessa, processo que acabou gerando a esperança messiânica. Daí que foi ocorrer. O vocábulo olam, o termo hebraico repetido várias vezes é olam, geralmente traduzido como para sempre ou eternamente. A estrutura do oráculo contém 3 promessas principais. Primeiro, continuidade da dinastia davídica. Segundo, estabilidade do reino e permanência do trono. A realidade histórica é o que é? O fim da monarquia davídica. Historicamente, a dinastia de Davi governou Judá por cerca de 4 séculos. Contudo, o reino terminou com a invasão babilônica. Como observa o historiador bíblico John Collins, o colapso da monarquia criou uma crise teológica profunda porque parecia contradizer diretamente a promessa divina feita a Davi. Ok, muito obrigado. Então, não se cumpriu, eu não vou espiritualizar o texto. Exegeta e hermeneuta lida com o que o texto está escrito. For para espiritualizar aqui, eu vou montar um puta aqui, viu, bispo? É uma pena a pessoa ler a palavra e não comer a palavra. O que falou Jeremias?
Achei suas palavras e logo as comi. E elas foram o quê? Gozo e alegria para o meu coração. Então, o que Deus quer? Deus quer se revelar através da palavra. Que a palavra seja revelada a você, né? Se você quer realmente discutir a questão de dogmatismo, filologia, a questão que você quiser discutir do ponto de vista acadêmico, eu posso discutir. Eu vim aqui falar sobre Deus cumpre as promessas. O Sabino está correndo na rede, subindo, batendo, né, tirando voleio, dando ace, mas as promessas estão inatacáveis. As promessas estão sendo vividas por você, pelo trono, por Abraão, até Adão, meu Deus, que viveu 930 anos, está vivendo essa promessa. No último Adão, que você, eu vou acabar com essa raça, vou acabar com aquele que não é vencedor. E o último Adão, então eu vou falar daqui, já chegou o último. Eu quero falar daquele que está vivo para todo sempre. Então, com certeza, Davi foi a marca de algum grande cumprimento, porque quem foi a tribo que ficou lá? Foi Judá. E Daniel, que era de Judá, esse viu o trono, hein? Esse viu o governo, esse viu todos os reinos andando, esse profetizou contra os reinos, que é alguém que governou mais do que Daniel na Babilônia, nos 4 reis, e passa Nabucodonosor, passa Belsazar, passa Ciro, passa Dario, e Daniel está governando, e ele é de Judá. Isso não é o trono que está governando? Isso é espiritual, graças a Deus! Porque a palavra, ela é espiritual, ela se cumpre, ela se aplica e não se contradiz. Ezequiel 26, a cidade que não foi destruída, houve uma promessa, uma palavra de Deus, que Tiro seria destruída e infelizmente não foi. Ezequiel capítulo 26, versículo 7. 7. Diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu, desde o norte, trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia, o rei dos reis, com cavalos e com carros e com cavaleiros e companhias e muito povo. Versículo 14 agora. 14? Versículo 14. Olha o que vai dizer. O que faria com Tiro. E farei de ti uma penha descalvada, virás a ser o enxugadouro das redes, nunca mais serás edificada, porque eu, Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. O que aconteceu? Põe meu esboço agora. Essa promessa não se cumpriu, essa palavra não se cumpriu da forma que Deus direcionou. Ezequiel. Isso. Nós temos aí a profecia. Pode subir. Sobe. Sobe. Mais. Sobe. Isso. Aqui. Não, só volta lá. Você foi muito. Volta. Mais. Vai lá quase pro início. Aí. Ok. Sobe mais um pouquinho. Aí. Não. Mais um pouquinho. Mais aí. Lá pro topo, lá pro início, lá do esboço. Beleza, aqui. As fontes. Aí. Fontes históricas indicam que Nabucodonosor sitiou Tiro aproximadamente entre 585 a 572, um cerco que durou cerca de 13 anos. Contudo, a cidade não foi destruída. O dado mais surpreendente é que o próprio livro de Ezequiel admite que a campanha não produziu o resultado esperado. No capítulo 29, versículo 18, que diz: Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez seu exército trabalhar arduamente contra Tiro, mas não houve salário para ele nem para o seu exército. Ou seja, os despojos, porque não destruíram a cidade. Sobe, aí falou que a cidade nunca mais seria edificada, né? Agora sim, agora pode subir esboço, vai. Vai, pode ir na próxima página. Tá aí. O problema da frase nunca mais será reconstruída. Outro ponto que cria dificuldade para a apologética é a declaração final. Nunca mais será edificada. Historicamente, Tiro continua existindo por séculos. A cidade foi reconstruída após Alexandre o Grande, habitado no período romano, e ainda existe hoje no Líbano moderno. Portanto, a afirmação literal do texto não corresponde à história conhecida. Deus também não cumpriu com a sua palavra em Ezequiel também. É assim, vamos pensar o seguinte. Eu vou dizer para você. Essa laranjeira não vai dar mais suco. Aí a laranjeira não deu suco e você fala assim, tá vendo? Não existe suco de laranja.
Irmão, é aquela laranjeira. É aquela situação. O todo sem a parte, não. Toda a tarde sem um porto não é parte. Então, você vai dizer o seguinte: Tiro, ó, Deus mentiu. Ele mentiu ou ele não cumpriu? Ele não teve força para cumprir. O que está acontecendo com Deus? Com Deus não acontece nada. Deus, ele cumpre tudo aquilo que ele fala. E aquilo que as pessoas estão esperando na sua expectativa, muitas vezes não se cumpre na vida da pessoa. Não se cumpriu em Nabucodonosor, ou não se cumpriu em Ezequiel, porque a pessoa não está enxergando o propósito que Deus tem para cumprir toda a sua palavra. Então, não vamos tirar a parte do... Justamente que a pessoa gosta de fazer, eu vou fazer exército desse texto aqui, e eu vou tirar do contexto, depois quando não interessa o contexto, eu vou incluir o contexto. A palavra inteira está ali dizendo o que aconteceu. Então, Tiro e Sidom têm figuras voltadas à queda de Lúcifer. Então, são espirituais? É lógico que são espirituais. Tá, tudo bem, estou dizendo. Estou dizendo que sim. Né? Você está dizendo Se que quiser não, entrar nesse assunto, né? a gente entra nesse aqui ao 28 agora, o bispo. Eu podia ficar até 10h30, não posso ficar Não, mais o horário tempo. já é, ó. Por isso que eu resumi aqui, adiantar foi. tudo. O horário já foi. Passa rápido demais. Eu quero, assim, declarar, então, infelizmente o tempo foi aqui, eu quero declarar que a melhor exegese que você pode fazer é a pictográfica. Porque ali você vê como que Deus que escolheu guturais, escolheu labiais, escolheu dentais, fricativas, nasais, escolheu cerebrais em vibração toda do Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zayin, Het, Tet, Yud, Kaf, Lam, Mem, Nun, Sameraim, Peit, Sad, Kof, Rei, Shin, Tav. As 22 letras do alfabeto hebraico. Isso é exegese.